Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tudo certo? Hoje à noite, mas cheio aqui. Bom ver vocês. Um dia especial. A gente está no primeiro domingo do mês, então hoje é um dia de ceia. E a gente está no segundo domingo, onde a gente está conversando sobre a mordomia da criação. Esse assunto que é tão importante, que é tão relevante, que faz sentido para mim há muito tempo, mas talvez seja algo novo para alguns. A gente falar sobre meio ambiente na igreja. A gente falar sobre sustentabilidade na igreja. Acho que por muito tempo a gente olhou para o mundo como se o mundo fosse um objeto e aí fosse algo descartável com o tempo. E a gente tratou o mundo dessa forma. E hoje a gente vive já algumas consequências que tendem a ficar cada vez mais complicadas caso a gente não olhe para esse lugar, para esse mundo, para esse espaço, para essa criação. Para além disso, a gente precisa pensar que essa mordomia da criação não é algo novo, não é que a PIB Campinas está inventando agora de falar sobre alguma coisa. Não, está no texto, está na Bíblia, sempre houve, há um tempo já existem teólogos, inclusive uma área da teologia que chama ecoteologia, que é para discutir a partir de uma perspectiva teológica esse cuidado com a criação. Eu não estou tendo os slides aqui, mas eu vou passando aqui para a gente conversar. Então eu coloquei ali para a gente falar um pouco sobre a terra como lar, e o meio ambiente como responsabilidade. Quando a gente vai para um texto bíblico, a gente tem alguns textos que vão falar, alguns textos conhecidos, por exemplo, o texto de Romanos, que vai dizer que a criação ela geme, ela pede, ela está esperando a revelação dos filhos de Deus. A gente vai ter o próprio texto da criação, onde Deus coloca o ser humano, o homem e mulher ali no jardim para cuidar, para cultivar, para ter uma relação com essa criação. A gente tem na criação uma coisa que é muito bonita. Inclusive é uma forma de poesia, de jogar com as palavras. O autor de Gênesis ele coloca a palavra Adão para representar a humanidade. Uma curiosidade interessante. Adão, ou Adão, a palavra Adão não é o nome do homem, até Gênesis 3. Depois do pecado, o homem toma esse nome para si. Mas a palavra Adão, ela representa humanidade. No hebraico, a palavra Adão, que é Adão, vem da palavra Adamá, que é terra. Se a gente fosse olhar, é como se dissesse assim, a Bíblia chama o homem de terráqueo, porque ele vem da terra. Então a própria palavra que se diz enquanto humanidade é uma palavra que deriva. E principalmente para os judeus, isso é muito importante. Essa semântica das palavras, esse jogo das palavras, a raiz das palavras. Então só o nome ali, quando Gênesis começa e diz que o nome que dá para essa criatura, para essa criação, que é Adão, humanidade, tem uma relação com a terra. É interessante pensar porque o texto traz que Deus faz uma aliança, e a gente vai conversar sobre isso hoje, uma aliança com os seres humanos, mas ele faz uma aliança com a criação. A Bíblia fala da criação como um ser, mas não um ser mitológico, não nada disso, não é Gaia, não é nada disso, mas um ser enquanto um ecossistema que sente, que vive, que gera vida, que dá vida. É um lar que Deus deu para a gente morar. E para a gente conversar um pouco sobre isso hoje, eu queria que vocês abrissem, acessassem a Bíblia de vocês em Gênesis 9. Acho que aqui não vai passar. Se puder passar para mim no texto. Gênesis 9. Um texto que a gente é acostumado, uma história que a gente é acostumado, a história de Noé. A humanidade, ela começa a pecar tanto, ela começa a ficar tão depravada, que Deus traz juízo. Deus dá um reset na terra. Ele traz um juízo para tudo. Um dilúvio. Um dilúvio que acaba com tudo que está ali. Uma família sobrevive, os animais nessa arca sobrevivem, e a partir dali, a humanidade vai recomeçar. Agora, depois que tudo isso acontece, o povo já chegou em terra, Noé, sua família, Deus faz uma aliança. Uma aliança muito importante. E o texto diz assim: Deus abençoou Noé
e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora eu dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, e a cada um pedirei contas da vida de seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Chega a ser um texto exaustivo na ênfase que Deus coloca. Geralmente a gente conta essa história de Noé e a gente passa pela aliança, mas a gente não percebe essa ênfase de que Deus está fazendo uma aliança com a humanidade, mas com toda a criação. A criação que nesse texto pagou um preço alto por conta do erro do ser humano. O ser humano que se depravou, Deus traz um juízo sobre tudo e a natureza paga um preço por causa do ser humano. E aí Deus estabelece uma aliança dizendo: eu não vou agir, não vou fazer dessa forma de novo. E o meu compromisso, Noé, é com você, com a sua família, com seus descendentes, mas também é com a minha criação. É com aquilo que eu criei, são com os animais. Vocês continuam tendo autoridade. O que eu estou dizendo aqui inclusive ele fala, vocês podem comer os animais. O que eu estou dizendo aqui não é um papo para que, nossa, todo mundo agora vire vegano, não. E quem é, tudo bem, tem os motivos que é, tem as causas que é, mas não é esse o papo do texto. O texto é Deus dizendo para Noé, para uma família, que ele tem uma aliança e ele se importa com a criação. E que ele não vai agir mais da mesma forma como ele agiu dessa vez. Isso traz para a gente algumas perspectivas importantes. Essa preocupação com Deus, de Deus com a criação, ela não é só uma preocupação à toa. E ela não é só uma preocupação só dele. Uma coisa que é interessante na construção de todo o texto bíblico é que Deus age. Deus age no Antigo Testamento, Deus fala, e Deus vai sumindo, porque ele andava com o ser humano, ele vai falando pelos profetas, e aí de repente a gente tem um tempo de silêncio de Deus, e aí Deus se revela da maior forma possível, que é na pessoa de Jesus Cristo. E aí quando ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, ele vive, ele ensina, ele morre, ele ressuscita, ele vai aos céus e diz para a gente, continuem o que eu fiz. Com o que eu me preocupo é para vocês se preocuparem. O que eu fiz é para vocês fazerem. Nós somos, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, os embaixadores de Deus aqui na terra. Se alguém tem alguma coisa, alguma queixa, se alguém tem
que aprender, se alguém tem que perceber, vai perceber através da nossa vida. E aí, por isso que a gente tem um texto em Romanos dizendo que essa natureza está esperando a revelação dos filhos de Deus. Só que a gente é muito irresponsável com aquilo que Deus colocou. Um tempo atrás eu vim falar aqui sobre a responsabilidade diante dos dons. Mas a gente também tem responsabilidade com aquilo que Deus se preocupa. A palavra criação, lá de Romanos, é uma palavra no grego, e aí eu não sou muito bom no grego, então me perdoe, mas é katios. É um substantivo que significa criação, criatura, mas também significa o próprio ato de criar. É uma palavra que ela tem um duplo sentido, que ela fala tanto da ação de fazer, quanto dessa coisa concluída. E é essa criação, é o que Deus fez, é o que Deus deixou para a gente, que espera os filhos dele para cuidar, para revelar, para libertar. É o que o texto em Romanos vai dizer. Só que o que a gente faz com a natureza, o que a gente vive enquanto espiritualidade? A gente ainda carrega uma herança onde a gente separou tudo aquilo que é material daquilo que é espiritual. Parece que a gente pensa que o céu, e é interessante demais no texto bíblico que diz que vai ser novos céus e nova terra. Não é como se a gente fosse virar um Gasparzinho e a gente não precisa se preocupar com tudo que é material. Isso é um pensamento grego que a gente carrega até hoje. Como se aquilo que é vida, aquilo que é palpável, como se tudo aqui é passageiro, então deixa para lá. Só que a gente é fruto, inclusive, de uma geração que viveu assim, e a gente vive num mundo que pede para a gente pagar uma conta. A gente fez, há uns 3 anos atrás, um congresso aqui, onde a gente falava sobre o ser humano como um todo. A gente falava das relações com outras pessoas, da relação consigo mesmo, da relação com Deus, mas a gente falou sobre a relação com o mundo. E aí o cara que veio falar, ele trouxe uma coisa muito interessante. Eu passei, agora foi. Que ele falou que nos últimos 100 anos, a Terra ficou 1,6 graus mais quente. E talvez eu olhe assim e pense, 1,5 graus, 1,6 graus Celsius, 1,6 não é nada. E aí eu voltei para casa tal, e eu fiquei com aquele dado, eu fiquei, gente, se eu ficar 1,5 graus mais quente, eu tenho febre. Se eu ficar 1,5 graus mais quente, dá ruim lá em casa. A minha esposa, ela fala que eu sou muito dramático quando eu fico com febre, doente, assim. É que ela não entende que às vezes é uma doença mais séria. A gripe masculina, ela tem uns sintomas. Então, assim, ela fala, se o Cirilo quebrar o braço, ele volta correndo. Quebrou a perna, volta pedalando. Mas se ele pegar uma febre, gente, parece que ele vai morrer. Às vezes eu vou lá e falo assim, amor, o negócio aqui tá ruim, eu acho que esse termômetro tá quebrado. Tá dando aqui que tem 38, eu tô tendo alucinação já aqui, tô quase... Mas ela não consegue ter essa empatia com a minha febre. Mas é muito ruim. Tá com 38,2, gente, isso é horrível. Só que se a gente pensar a Terra, e por que essa pesquisa foi feita dos anos 900 lá, até o ano de 2024, que foi quando a Terra teve o pico mais quente. Porque até o ano 900 não existiam as indústrias. E o fenômeno das indústrias gerou uma mudança climática. E aí, 120 anos depois, a gente tem 1,6 graus Celsius a mais na Terra. Isso mata muita criatura. Isso mata muita planta. Isso mata muito o ecossistema. Isso muda o ambiente no mar, isso muda o ambiente numa floresta, isso muda o ambiente, isso muda as chuvas. Isso muda muita coisa. A gente está falando de um planeta que tem muito, muito tempo e que passou por diversas mudanças, mas que por nossa causa, por uma negligência ou por uma ambição financeira, a gente deixou esse planeta doente. E Deus vai pedir conta disso. Tem uma coisa que a gente fala lá em casa, que a gente não pode morrer de vacilo. A gente fica falando assim, tudo bem, a gente vai morrer, mas a gente não pode morrer de vacilo. Então, morri porque, cara, não controlei a minha glicose, deixou subir. Morri porque estava no celular e bati no... A gente fala assim, mano, isso aí é morrer de vacilo.
E a gente ainda brinca lá em casa. Se morrer de vacilo, a Júlia fala, eu vou brigar com você, não importa onde. A gente acerta depois. Mas eu sei que Deus vai me cobrar, porque Deus me deu uma missão. Eu tenho uma missão para fazer. Eu falei disso alguns domingos atrás. E eu preciso concluir essa missão, porque a minha vida faz sentido a partir do momento que eu concluo a missão que Ele me deu. A responsabilidade que Ele me deu. Só que a gente, além de prejudicar a nossa, se a gente não se alertar, a gente está comprometendo a missão e o futuro de muita gente. A gente tem esse papo de que o mundo era melhor, o mundo era melhor, o mundo era melhor. A gente fica, parece, uma nostalgia de um mundo que era melhor, mas a gente não está preocupado com o mundo das próximas gerações. Então, pensando essa aliança, pensando esse texto que a gente conversou um pouco sobre Romanos, de estar esperando os filhos de Deus revelar essa aliança que Deus tem, eu trouxe 3 motivos para a gente cuidar do meio ambiente. E o primeiro motivo é porque a terra e todo o meio ambiente são criação de Deus, deixadas sob o nosso cuidado. Criação tão importante para Ele, a ponto de fazer parte de uma aliança. Deus não faz aliança com qualquer coisa. Deus não se compromete e diz assim, eu tenho uma aliança aqui. E aquilo está no texto tão claro, repetidas vezes com qualquer coisa. Aliança para Deus é uma coisa seríssima, que inclusive Ele sempre cumpriu. E a gente, inclusive, uma vez por mês vem para cá para celebrar, para lembrar de uma aliança que Ele fez. A gente ceia para a gente lembrar de uma aliança, mas a gente parece que esquece de todas as outras alianças. Se Deus prometeu que não ia acabar com a natureza por causa de dilúvio, por causa de grandes chuvas, e tem uma natureza sendo acabada às vezes por causa de dilúvio e grande chuva, não foi Deus que está gerando juízo não, isso é responsabilidade nossa. É descuido nosso. Quando existe uma enchente, quando a gente vai lá e se mobiliza na época, envia doações, mas a gente não assume a responsabilidade disso. Se Deus prometeu, se Deus fez uma aliança dizendo, gente, tudo que der ruim no mundo por causa de chuva, não fui eu. Então tem alguém que é responsável. Se a Bíblia está dizendo que não é Deus que tem responsabilidade nas chuvas, nas enchentes, na destruição por grandes chuvas, quem é o responsável então? Ou a gente deixa de acreditar na Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que Deus não vai mais fazer isso, e assume a responsabilidade, ou a gente abre mão de acreditar nessas coisas. Porque o texto está dizendo, eu não vou fazer. A gente viveu uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente viveu outras tragédias por causa de chuva, a gente viveu outras tragédias por causa de água, barragens que estouraram, pessoas que morreram. Tem gente até hoje, tem alguns amigos em Governador Valadares, que até hoje o pessoal que vive da pesca, que vive, não tem como, não é mais a mesma coisa. O rio nunca mais voltou a ser a mesma coisa naquela região. Talvez daqui não sei quantos anos a gente vai ter uma dimensão do quanto que aquilo foi um prejuízo para a terra, para as pessoas, para uma localização, para famílias. Então, o primeiro motivo é porque a terra e o meio ambiente são criação de Deus e Ele se importa. O segundo é porque é um cuidado conosco e com o tempo que a gente vive. A gente está achando que o mundo vai acabar e aí Jesus vai voltar e aí tudo bem, não precisa cuidar. Só que a gente já vive reflexo disso. Eu estive com o pastor Fábio num encontro que a ONU organizou. A ONU fez um encontro lá em São José. E aí a gente foi conhecer o Centro de Prevenção aos Desastres, a gente foi conhecer onde tem os satélites, e a gente viu cientistas, gente que às vezes nem tem fé, dizendo pra gente assim, por favor, vocês que têm esse lugar de liderança, de falar com pessoas, por favor, digam para as pessoas que esse papo de que o mundo está acabando não é fanatismo, não é teoria da conspiração. Se a gente mantém o ritmo como está, crescente de poluição, de aquecimento, não tem planeta para daqui 50 anos, não existe como. E se existir, vai ser uma coisa catastrófica. É gente que está pedindo ajuda para poder divulgar e falar assim, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa junto. O que a gente pode fazer? Eu posso não ter a mesma fé que você, mas me ajuda nisso aí.
Porque eu sei que na fé de vocês isso é importante. Então você pode me ajudar nisso daí? De passar por lugares. Eu tive a oportunidade de conhecer o Xingu. Só que até a gente chegar no parque, até a gente chegar no Xingu, a gente passa por tanta fazenda, assim, ó, que você não vê uma... Às vezes tem uma fazenda gigante. E aí você tem 1, 2 árvores que é para o gado ter uma sombra, mas que foi devastando. E eu não estou dizendo, gente, vamos acabar com... Não, só para a gente pensar, se preocupar, tentar ver uma forma possível de ser sustentável mesmo, não um papo de sustentabilidade que é para gerar recurso, mas um papo de sustentabilidade que é para existir vida. De ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que é importante a terra, que a gente tem uma relação. Deus criou o ser humano da terra. Deus não criou uma cidade e colocou um ser humano, Ele criou um jardim e colocou um ser humano. Quem criou as cidades foi a gente. Essa forma de existir, de consumir tudo de uma forma desenfreada, na expectativa, na esperança, na ambição de ter mais. E eu não estou dizendo que a gente deve acabar com as cidades, vamos botar, eu não tenho essa utopia, mas dá para a gente ser mais responsável com aquilo que Deus deu, porque isso afeta a gente. Aí a gente vê uma notícia de um tubarão, aí, beleza, não é só matar. Aquilo ali é afetado por todo um sistema de coisas que mudou. A gente vê os animais migrando. Eu lembro de um texto do Rubem Alves que ele fala, por exemplo, você não vê mais pardal como você via antigamente. E aí tem gente que está estudando isso, de como que os passarinhos foram sumindo dos grandes centros urbanos. Campinas ainda é uma cidade arborizada. Mas eu morei em São Paulo e é muito difícil você ver passarinhos voando em São Paulo. Você não passa na rua. Eu vim de uma cidade onde a gente passava na rua e pegava manga, goiaba. Você não vê mais isso. Inclusive as árvores que às vezes a gente planta para dizer que é sustentável, são só árvores que a gente inclusive quer usar depois para cortar, fazer eucalipto, fazer outras coisas. Então a gente precisa se preocupar, porque é um cuidado conosco e com o tempo que a gente vive. Mas a gente também precisa se preocupar porque é um cuidado com o próximo. E aí quando eu estou falando próximo, é o próximo que a Bíblia ensina para a gente, que é aquele que precisa, mas é o próximo que também é o próximo daqui a alguns anos. É a geração que está vindo. Eu quero que os meus filhos tenham lugares bonitos para visitar, um rio para poder nadar, uma cachoeira para ir. Coisas que eu fiz. De ter uma roça, que as roças com cara de vó, que você pode ir, tem pé de tudo quanto é jeito, de goiaba, de manga, de jabuticaba, acerola. Eu fiquei treinando falar acerola, porque às vezes eu falo acelora. E são coisas que estão sumindo. E estão sumindo porque não gera lucro. A roça que eu cresci é cada vez menos cara de roça. Daqui a pouco o asfalto chega. Daqui a pouco não tem mais quem cuida, quem quer plantar uma árvore, quem quer... Você consome, você compra num oba todas essas frutas. Não é só por uma questão, é por uma questão também de que isso é bonito. Eu tenho feito trilhas de bicicleta, é muito bonito passar em lugares assim, mato, que você vê rio, que você ouve barulho de rio, de correnteza. Só que agora para a gente sair de ver um lugar desse, parece que a gente tem que fazer uma grande expedição. Talvez o pessoal aí, um pouco mais velho que eu, lembra de época de, gente, vamos numa cachoeira, aí você consegue ir numa cachoeira. Agora, para você ir numa cachoeira legal, você tem que marcar uma excursão, uma viagem de turismo para você poder achar uma cachoeira legal. Você vai conseguir chegar e não vai lidar com 7 latinhas, 8 sacolas plásticas no caminho. Eu quero que os meus filhos vivam isso. Eu quero que eles tenham essa expressão e que a Bíblia vai dizer que essa natureza revela o Criador. Na teologia, a gente diz que existe a revelação, que é essa revelação de Jesus, que é a que salva, que é a que ensina pra gente. Mas existe uma revelação, que é essa revelação que a natureza diz assim, existe um Criador. Existe alguém que amou, que planejou, que fez isso daqui.
Tanto é que diversas culturas perceberam que existe um Deus criador. Não tiveram a revelação especial de Jesus, de Deus em Jesus, mas tiveram uma revelação de olhar para uma natureza, de olhar para o mundo, de olhar para o meio ambiente e dizer, não é possível que isso aqui veio do nada. Deram outros nomes, mas disseram assim, não é possível que isso aqui veio do nada, porque tem que ter alguma mente, alguém que amou, alguém que fez, alguém que sonhou isso daqui. E a gente está pegando um sonho, uma criação, coisa que o próprio Deus colocou a mão para fazer, que fez, que pensou, que sonhou. E a gente está colocando isso como se não fosse nada. Fosse só para a gente consumir, para a gente trocar por dinheiro, para a gente acumular, sabendo que se está tendo consequência para a gente, as piores deixa para a próxima geração. E aí eu fico pensando, como é que a gente vai chegar diante de Deus e dizer assim, foi isso aí que deu para a gente fazer. Mas mais do que provocações e de pensar e problematizar tudo isso, eu tentei trazer o que a gente pode fazer. Quando a gente está no seminário, a gente aprende que todo sermão precisa ter uma aplicação. E aí nessa aplicação a gente precisa dizer, beleza, tudo isso é legal. Mas a partir disso o que eu faço? E eu coloquei aqui, separei pelo menos 3 formas de a gente fazer alguma coisa. Uma individualmente. A gente precisa criar uma consciência da realidade e agir de forma a mudar hábitos de vida. E eu estou falando de pequenos hábitos de vida. Hoje o Rodrigo pregou de manhã, a Júlia já me mandou mensagem. Amor, a gente vai ter que começar a separar o lixo. E não é uma coisa que, gente, não vou gastar mais que 10 minutos no meu dia. Mas ela falou assim, a gente vai ter que começar a separar o lixo. O que é reciclável e o que não é. Há um tempo atrás, há 4 anos e meio, a gente fez uma ação com os adolescentes, a gente propôs de cada um, pelo menos, adotar uma forma de tentar pensar, de ser mais sustentável. E eu lembro que foi nessa que eu troquei, por exemplo, os tapetinhos do cachorro. Que tem um tapetinho que você consegue lavar e ele fica sendo reutilizável. Porque eu usava lá aqueles tapetes meio fraldinha lá, gente. Todo dia era 2. A gente está tentando mudar aqui na igreja o consumo e eu falo assim, eu falo disso. Os visitantes chegam aqui, a gente dá um copinho, mas direto eu esqueço minha garrafinha e a preguiça de ir na minha sala pegar, de ir no carro pegar. E aí toma café, eu já gastei em 2, 3 copos, já gastei ali. Mas é um hábito individual, é uma coisa que eu posso fazer. Jogar lixo na rua. Cara, não tem como a gente pensar o meio ambiente, pensar o que Deus criou e jogar lixo na rua. O que a gente vai gastar, o que a gente vai consumir, essa própria cultura do consumo. Tem uma coisa que a gente fez com as crianças uma vez, que foi feira de troca. Para que a gente entenda que a gente não precisa comprar. Tem vezes que eu tenho um brinquedo que eu já usei, e esse aqui tem um brinquedo que eu quero e a gente pode só trocar. Eu não preciso comprar mais um para outro ser produzido. Então é um hábito, uma coisa individual. A gente precisa estudar e procurar saber mais sobre o que está acontecendo. A gente tem muita preguiça de estudar. Eu falo, nossa, ChatGPT, às vezes a gente quer uma informação e coloca assim. Hoje fui pensar aqui, já tinha visto essa notícia, tinha um artigo que falava desse aquecimento, isso aqui eu falei, chat, procura aí para mim e tal, essa informação. Eu falei, não. Aí eu fui lá e busquei o artigo que diz. Mas a gente só quer olhar lá o Instagram. O Léo Dias dá a notícia lá e a gente leu lá o Léo Dias, o choquei lá, e aí a gente acha que a gente... Vai a fundo, procura. A gente tem tanta influência hoje, isso é bom, mas também é ruim. Então a gente tem que procurar gente que está falando sobre o meio ambiente, o que pode fazer, o que é real, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso daqui, por que tem mais chuva. É só um fenômeno natural ou isso tem uma relação com várias coisas que estão acontecendo? Coisas que a gente pode fazer coletivamente. Tem que passar o tocha aí. Criar ambientes pedagógicos sobre meio ambiente, cuidado com a natureza. Então a gente ensinar. Eu vou citar um exemplo aqui, mas eu gosto muito do Léo e da Larissa, que eles moram no meio do mato. E aí você vai lá, é um negócio de sustentabilidade que eu falo assim, gente, corajoso.
Mas que eles vão pensando na sustentabilidade, o lance das galinhas, inclusive fazer propaganda, ovos caipiras aí. Mas eles vão pensando como é que vai construir a casa, como é que vai ter essa relação, como é que vai ensinar para as crianças o quanto que é importante esse lance do meio ambiente. Às vezes jogar, as crianças agora estão... Eu já achei um tanto de parte de trás das figurinhas por aí. E tem lixo em todo lugar aqui na igreja. Então como é que a gente ensina essa importância? Porque inclusive isso é um desrespeito com quem tem que limpar. Então como é que a gente pensa de forma coletiva e como é que a gente cobra uma postura diferente dos nossos amigos e comunidade? Que a gente tem a liberdade de ver alguém bebendo água ali, se você for visitante, tudo bem. Se você não ganhou o copinho, eu vou te dar. Mas se você está aqui um tempo, você vem todo domingo, a gente vê bebendo... Não trouxe a garrafinha, irmão? Pô, podia trazer a garrafinha, irmão. De chegar em casa e falar assim, ó, você misturou o lixo aqui, ó, a gente fez, combinou de fazer isso daqui. Por que você está fazendo assim? Por que você está jogando isso aqui no chão? Pô, por que você está comprando mais um tênis? Por que você está comprando mais uma blusa? Se você não comprou um da outra vez, precisa. Então que a gente tenha essa liberdade de poder chegar e falar. Enquanto comunidade, de virar e falar assim, gente, ó, das crianças poderem daqui a um tempo chegar para a gente e falar, ó, pai, você jogou esse papel a janela do carro? Não, pai, aí não dá. Porque a gente não ensina isso. E da gente pensar isso de forma política. E quando eu estou dizendo politicamente aqui, não é esquerda, direita, não é um presidente, não é outro presidente. Meio ambiente não é só pauta política. Meio ambiente é espiritualidade. É pensar o lugar que a gente vive, é pensar o nosso lar, é pensar a nossa comunidade. Então a gente pode sim cobrar políticas públicas independente de quem está no poder, que se preocupem com o meio ambiente. De olhar e dizer, beleza, autoridade, mas você está preocupado com o meio ambiente? Tudo bem, a gente tem, o Fábio falou isso, economia e ecologia tem que trabalhar junto. Mas beleza, você está preocupado com a economia e com a ecologia? Cabe ecologia, cabe preocupação, cabe sustentabilidade nessa sua preocupação com a economia? Porque senão a conta fica cara. A conta sai cara. E aí é uma economia que alguém paga. Apoiar iniciativas que valorizem essa luta. De que quando tem alguém dizendo assim, gente, vamos fazer uma ação aqui na escola para a gente... Ah, é só uma besteira. Não, vamos apoiar. O Fábio está tentando há muito tempo aqui, eu falo enquanto gente, os pastores também, falar sobre meio ambiente, tentar puxar a nossa orelha quando a gente está consumindo. Vez ou outra eu estou ali num copo de plástico, ele fala, Cirilo, pô, já tem que dar exemplo. Já falei. Então como é que a gente apoia? Talvez a gente vire e fale, gente, vamos combinar, todo mundo que está ouvindo isso aqui hoje, domingo que vem, vamos trazer uma garrafinha, beleza, é um começo. É uma iniciativa que a igreja está tentando ter? Vamos tentar, vamos pagar mais caro, mas vamos usar um copo de papel porque é melhor para o meio ambiente? Não sei. Mas como é que a gente pode apoiar o que já está acontecendo? E de repensar a minha cultura de consumo em relação, inclusive, às grandes indústrias. Se a gente, todo mundo aqui hoje, e todas as igrejas do Brasil, começarem a fazer individualmente as suas ações de melhorar o consumo, de melhorar tudo isso, infelizmente, isso não vai resolver 10% dos nossos problemas. E quando eu tive essa informação desse mesmo cara que veio aqui, eu fiquei, nossa, mas aí você vem, fala, e de repente você não vai resolver nada, então deixa para lá. Só que a partir do momento que a gente começa a pensar, a se preocupar com isso, a gente consegue inclusive pensar assim, eu vou comprar isso aqui dessa marca. Mas essa marca está preocupada com o meio ambiente? Porque se essa marca está destruindo tudo, se essa marca não tem preocupação, e eu estou comprando, ela vai continuar fazendo o que ela faz. Então, calma, eu não vou comprar. E eu não estou falando de um boicote, nem de nada, mas da gente ter esse senso crítico de chegar e poder dizer, não, eu quero que tal empresa, vamos ver se... Porque eles vão continuar fazendo. E quando eu estou dizendo, eu não estou querendo, criar um bicho de 7 cabeças, mas é a forma com que o mundo ele é ordenado por aquilo que Jesus diz que é uma entidade, a partir do dinheiro, a partir de um consumo que pensa lucro e pensa dinheiro e pisa em cabeça de pessoas e do meio ambiente para subir.
O meu papo aqui não é um papo, nossa, de ideologia, é sobre espiritualidade, porque eu quero que os meus filhos possam olhar para uma cachoeira e dizer assim, como Deus é bom, como Deus amou isso aqui, como Deus amou a gente para dar esse presentaço, para a gente tomar um banho aqui, para a gente entrar nessa água gostosa, para que os meus filhos possam ver passarinhos e saber, ó, isso aqui é o canto de um canário. Isso aqui é um canto de um sabiá, isso aqui é um bem-te-vi. Que eu não tenha que pegar um carro e andar 3 horas de estrada para a gente poder achar um pé de manga. Apesar de eu não gostar de manga, mas minha esposa já falou que quando eu tiver filho eu vou ter que, para dar o exemplo. Então, para ele experimentar uma fruta que não seja lá do hortifruti, que não seja de algum supermercado. Para ver, comer um ovo de galinha caipira, que é o ovo, a gêmea mais amarela, e um pão de queijo feito com aquilo ali é outro gosto. É uma natureza e um meio ambiente que revela o próprio Criador. E a gente está pegando tudo isso, trocando por lucro, vivendo com negligência e sem responsabilidade. A terra, o meio ambiente, não é um objeto qualquer. Deus não abriu mão da terra. Quando ele diz de um tempo de plenitude, ele não fala que vai levar a gente para um outro lugar, que o projeto aqui deu errado. Ele diz que vai existir novos céus e nova terra. A terra é importante, é presente, é dádiva, é graça de Deus e é responsabilidade nossa. Que a gente possa pensar as nossas ações individuais, coletivas. Que a gente tenha um senso crítico de poder cobrar. Quem é que está destruindo, quem é que está atrapalhando, quem é que está prejudicando uma criação tão bonita quanto essa que Deus deu para a gente. Que o futuro possa ser diferente do futuro que os cientistas estão enxergando hoje. O nosso futuro é construído pela esperança. Esperança que move a gente. Esperança que faz a gente se arrepender, voltar atrás, reconstruir. Esperança para a gente apontar para um Deus que ama tudo aquilo que Ele criou. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse presentaço que o Senhor deu para a gente. Que o nosso coração, que a nossa mente possa se lembrar de lugares tão bonitos que a gente já foi. Praias, cachoeiras, roças, memórias afetivas. Lembrar o quanto a gente percebeu o cuidado que o Senhor tem com o ser humano ali. Cada montanha, cada árvore, cada animalzinho, cada canto de passarinho que louva ao Senhor. Deixa a gente atrapalhar esse louvor não, Pai. Ensina pra gente a cuidar, a ser de alguma forma maestro dessa sintonia do meio ambiente, que louva, que engrandece o Senhor. Que a gente possa revelar um Deus cuidador e criador, um Deus preocupado e disposto a fazer. Ensina pra gente a pensar num próximo do nosso lado, mas esse próximo que ainda nem existe. Filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, gente que ainda tá para vir morar nesse lugar bonito demais que o Senhor deu pra gente. Que a gente possa arrumar essa casa que a gente bagunçou tanto, Pai. Não deixe a nossa ambição, a nossa cultura de consumo, o nosso coração que parece querer tanta coisa para se sentir alguém. Obrigado mesmo, Pai, porque pela Tua graça e misericórdia a gente ainda tem esse lugar bonito para viver. Ensina pra gente a ter responsabilidade. A gente ora no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu comecei hoje falando sobre uma aliança que Deus fez, que Deus cumpre, que Deus ainda está aí
esperando os filhos dele continuarem essa aliança. E hoje a gente também celebra uma outra aliança, desse mesmo Deus que cumpre aquilo que ele prometeu. Queria chamar aqui à frente o pessoal que vai servir a ceia, porque a ceia é uma memória de um Deus que faz alianças. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A gente tem Paulo resgatando essa memória de uma aliança que foi feita, de uma aliança que se mantém e da aliança que justifica tudo o que acontece na nossa vida, o porquê a gente vive, o para quem a gente vive, o porquê a gente se reúne aqui, porque a gente se preocupa com aquilo que a gente se preocupa. O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia, ela também é sobre o tempo. Ela é sobre o tempo que passou. Ela é sobre o tempo. Ela é sobre o tempo que passou. Ela é sobre o tempo que a gente vive. E ela é sobre um tempo que virá. Porque na ceia a gente lembra do que foi feito, de um corpo que foi partido, de uma vida que foi vivida, de um Deus que nasceu, que se tornou carne e que viveu entre nós. Morreu, ressuscitou. E ela é sobre o passado porque a gente lembra dessa história. Mas ela é sobre o presente porque é no tempo presente que a gente parte esse pão em comunidade, que a gente vive. É nesse tempo agora, nesse mundo agora, que a gente se torna comunidade. Comunidade que reconhece um perdão e que se dispõe a perdoar. Mas eu gosto muito de pensar que a ceia também é sobre um futuro. E se hoje a gente falou sobre um mundo que a gente quer mudar, que a gente quer agir para pensar um futuro, a ceia também é sobre o futuro porque ela diz que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer essa memória. Porque a gente vai anunciar uma morte, mas a gente vai anunciar uma morte e uma ressurreição até que ele volte. A gente vive numa esperança de um Deus que vai voltar, de um Cristo que vai voltar, que continua vivo, que continua aqui através da gente, através do seu Espírito, mas que vai voltar, porque Ele disse que vai voltar. Ele é um Deus que faz aliança e cumpre aquilo que Ele diz. E é pensando isso que a gente toma o pão para lembrar daquilo que Ele fez. Então, comam do pão. No seu sangue derramado na cruz, Ele faz uma aliança. Uma aliança com a gente. Uma aliança que envolve perdão, que envolve graça, que envolve misericórdia, sacrifício.
e que traz vida. Uma aliança que Ele fez com a gente. E uma aliança que Ele ensina pra gente a fazer. A partir o nosso corpo em prol do outro. A se comprometer com o outro. E trazendo uma tradição antiga que eu vivi muito, eu falo para vocês agora trocarem o cálice com alguém. Uma forma de dizer, por causa dessa aliança, eu também tenho uma aliança com você. Por causa dessa aliança, a gente é família, Levi. Por causa dessa aliança, eu me preocupo com você, Dani. Por causa dessa aliança, eu quero o melhor para você, Marcão, Sofia. E em nome dessa aliança, em nome desse Cristo, a gente toma o cálice. Deus, obrigado. Obrigado pela aliança no sangue do Teu Filho. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a gente. Obrigado porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, de não cumprirmos com a aliança, de não fazermos a nossa parte, o Senhor se mantém fiel na aliança que o Senhor fez. Isso é graça, é misericórdia, é esse espaço muito bonito e muito difícil, inclusive, da gente imaginar, que é esse lugar de misericórdia e graça. E é desse lugar que a gente agradece e pede direção, para a gente cuidar melhor um do outro, para a gente cuidar melhor da gente, para a gente cuidar melhor da criação que o Senhor nos deu. Que a gente possa viver uma fé que aponte de fato para um futuro de esperança. Viver como quem espera o Senhor, mas não de braços cruzados. Viver como quem espera, como quem faz, como quem manifesta o Senhor, para que outras pessoas também possam viver essa espera ativa da vinda do Teu Filho, do tempo da plenitude, onde a gente vai poder viver um novo céus e nova terra ao lado do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém.